Mais de 200 crianças foram envenenadas por chumbo em uma escola infantil chinesa. O governo local está culpando a comida, mas pode ser algo ainda pior. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. A China não é exatamente conhecida pela segurança alimentar. Desde o notório óleo de sarjeta. Naquela vez em que o óleo de cozinha foi supostamente transportado nos mesmos caminhões que o combustível, houve muitos escândalos alimentares na China. Um conselho: se você for para a China, fique longe do óleo de cozinha. Entretanto, os escândalos de segurança alimentar da China são especialmente horríveis quando envolvem crianças. Como em 2008, quando, de acordo com registros oficiais chineses, leite em pó, contaminado com a substância química tóxica melamina, matou 6 bebês e adoeceu 300 mil. Sim. Os pais chineses ainda não superaram isso. E ainda assim, de alguma forma, essas coisas continuam acontecendo. Como agora mesmo. Desta vez, mais de 200 crianças foram hospitalizadas na China depois que sua escola lhes serviu comida contaminada com chumbo. Ou pelo menos, essa é a história oficial vinda das autoridades chinesas. A China parece ter mais em comum com a Rússia, seu melhor amigo, do que se imaginava, considerando histórias sobre envenenamento. Será que foi realmente comida contaminada o que ocorreu? Alguns chineses estão céticos sobre isso e por boas razões. Para entender o porquê, vamos começar do início. Este é o Jardim de Infância He Peixin, em Tianshui, província de Gansu. Há meses, pais de crianças do Jardim de Infância notaram sintomas incomuns em seus filhos, mas não se sabe exatamente há quanto tempo. Coisas como vômitos, febres, pesadelos, perda de cabelo, dores de estômago, perda de apetite e mudanças comportamentais como mau humor e irritabilidade sem motivo aparente. Além disso, alguns pais disseram que seus filhos desenvolveram uma coloração escura ao redor dos dentes. Alguns desses sintomas persistiam há meses. Por volta do início de julho, os pais levaram seus filhos ao médico. Mas é aqui que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Porque, de acordo com a mídia estatal chinesa, alguns dos pais reclamaram que as clínicas locais em Tianshui não testaram e diagnosticaram adequadamente seus filhos. E por não testar e diagnosticar adequadamente, quero dizer que informaram aos pais que os exames de sangue eram normais. Estranho. Os pais, obviamente, estavam céticos, então alguns deles levaram seus filhos cerca de 200 milhas de distância para Xi'an para obter uma segunda opinião. Exato, eles não foram somente para uma clínica ou hospital distinto, eles foram para uma cidade diferente em outra província. Esse é o tipo de confiança que os chineses têm em seus governos locais. Mas mesmo em Xi'an, os pais enfrentaram problemas. Eles afirmam que os oficiais da cidade de Tianshui foram até Xi'an, onde tentaram interferir para que os pais não obtivessem os resultados dos testes. Enquanto isso, um membro da equipe do Hospital Central de Xi'an postou um vídeo revelando que o hospital estava sob pressão de Tianshui para não divulgar os resultados dos testes. Definitivamente há algo estranho acontecendo aqui. Ainda assim, alguns pais conseguiram obter resultados de testes de nível de chumbo no sangue em Xi'an após uma espera ansiosa. E esses resultados não foram tranquilizadores. Muitas das crianças tinham entre 200 e 500 microgramas por litro, enquanto uma criança tinha 528 microgramas por litro. Para lhe dar uma ideia de quão insano isso é, a Agência Nacional de Saúde Chinesa considera grave envenenamento por chumbo se estiver acima de 450, e normal é qualquer coisa abaixo de 0,48. Sim, os resultados foram chocantes. Segundo relatos, um dos pais desmaiou ao ouvir isso. Enquanto isso, pais que não conseguiram obter os resultados dos testes em Xi'an foram até Xangai ou Tianjin. Mas o ex-jornalista investigativo chinês Deng Fei postou online que Tianshui enviou pessoas para Xi'an, Xangai e Tianjin para persuadir os pais a trazerem seus filhos de volta para Tianshui para tratamento.
Os oficiais de Tianshui usaram a não reembolso do seguro médico como moeda de troca para pressionar as crianças a retornarem para tratamento na cidade. Inacreditável, conseguiram ser ainda piores que um plano de saúde. Enquanto isso, parece que alguém também estava pressionando os hospitais em Xangai. Uma postagem de um suposto médico de Xangai disse em 11 de julho: recebemos um lembrete da Organização de Saúde Pública de Xangai de que as instituições médicas não podem fazer nenhum comentário relacionado ao envenenamento por chumbo em Tianshui e não podem tratar pacientes do Jardim de Infância de Tianshui. Em outra postagem, um blogueiro afirmou que Xangai não estava mais aceitando crianças com envenenamento por chumbo de Tianshui. Que especificidade estranha. Há também postagens alegando que o governo provincial de Gansu enviou pessoas para assediar as famílias das vítimas dias após todo o drama se desenrolar. O que não seria exatamente fora do caráter para um regime marxista-leninista como a China. Honestamente, poderia ter sido pior. É bom ouvir uma história sobre médicos neste programa que não envolve remoções forçadas de órgãos. Tem que pegar as partes boas onde você pode encontrá-las e esperar que a cor prateada não seja de chumbo. Mas com os estudantes envenenados por chumbo recebendo tanta atenção online, algo tinha que ser feito. O governo local de Tiantui lançou uma investigação sobre o ocorrido e divulgou os resultados encontrados. Bem, primeiro, eles descobriram que, dos 251 crianças no jardim de infância, 233 tinham uma quantidade anormalmente alta de chumbo no sangue. 18 não possuíam. Eu me pergunto por quê. Prefiguração. Eles também descobriram como as crianças foram envenenadas. Como muitas creches na China, Huxir Peixin é uma escola particular financiada principalmente pela mensalidade dos pais. Então, há algum tempo, de acordo com o relatório oficial dado à China Central Television estatal, o diretor e um investidor da escola decidiram que a equipe da cozinha deveria comprar tintas para colocar na comida para torná-la mais atraente. Para fotos. E aparentemente também alimentar as crianças, por algum motivo. Eles realmente acham que é isso que os pais estão procurando? Comida bonita? Esqueça o currículo. O que eles realmente querem para a educação de seus filhos é um lugar onde a comida parece sabonete em um luxe. A equipe de investigação também testou a comida da escola. 2 amostras de comida do jardim de infância, um bolo de café da manhã com tâmaras vermelhas e um rolo de salsicha com milho, continham níveis de chumbo mais de 2.000 vezes acima do padrão nacional de segurança alimentar. Dizem que os jardins de infância chineses são os melhores do mundo. Finalmente, quando o diretor e o investidor confessaram, os investigadores invadiram a escola e acharam as tintas ocultas. A embalagem indicava claramente que não eram comestíveis. Os investigadores até testaram as crianças e a comida de outras 3 creches com o mesmo investidor. Todos voltaram normais. Caso encerrado. As crianças foram envenenadas por um esquema de marketing que deu muito errado. Uma escola de educação infantil foi afetada. 8 pessoas foram detidas, incluindo o diretor, o investidor e 6 membros da equipe da cozinha da escola. É claro que os pais não gostaram nada da situação. O mesmo ocorreu com alguns professores que também foram intoxicados por chumbo. Não estou surpreso, pois sei como eles distorcem as coisas e não quero ser envenenado. Mas os perpetradores foram presos, então está tudo bem, certo? Errado. O fato é que alguns internautas chineses suspeitam que há mais nessa história do que apenas tintas mal utilizadas. Uma mulher disse à Cable News Network: todos os pais pensam que a comida não é a verdadeira fonte do envenenamento por chumbo, mas não sabemos as razões exatas. Por que os pais pensariam isso? Há várias coisas que não se encaixam. Adicionar é algo que essas crianças teriam aprendido se não tivessem sido envenenadas por chumbo. Inicialmente, as tintas teriam vindo de pigmentos elegantes, que declararam que seus pigmentos não contêm chumbo. Seus produtos também tinham um selo vermelho certificando a ausência de metais pesados.
Além disso, muitas pessoas apontaram online que os corantes alimentares geralmente têm o mesmo preço que as tintas. E alguns são até mais baratos. Então, por que a escola usaria tintas para colorir a comida em vez de corantes alimentares? Não é para economizar dinheiro. Eles estão apenas envenenando crianças por amor ao jogo? E como envenenar crianças é um jogo? Lembra quando mencionei que 2 amostras de comida do jardim de infância continham níveis de chumbo mais de 2.000 vezes acima do padrão nacional de segurança alimentar? Bem, algumas pessoas se perguntam como isso seria possível a menos que você coloque muitos e muitos pigmentos pintados. Como toneladas, muito mais. Além disso, a maioria das amostras de alimentos testadas voltou normal. Então, como as crianças ingeriram alimentos com chumbo suficiente para adoecerem tanto? Uma mulher disse: as crianças só comem bolo a vapor de jujuba tricolor e rolinhos de salsicha de milho 1 ou 2 vezes por semana. Como eles poderiam ser envenenados tão seriamente? Aumentando ainda mais a suspeita, é como os internautas relataram que vários pais confirmaram que algumas crianças sempre traziam comida de casa e não comiam na escola. Então, por que as crianças que nunca comiam as refeições da escola também apresentavam níveis elevados de sangue? E então, é claro, tem toda a confusão que os pais passaram com as clínicas e hospitais. Porque o governo local passaria por tudo isso apenas para proteger alguns funcionários da escola e um investidor, apenas para se voltar contra eles quando o clamor público se tornou muito grande. Mas eu quero dizer, de onde mais o chumbo poderia ter vindo, eu não acho que exista outra explicação lógica. Esta é uma estação de transferência de chumbo zinco localizada logo acima da estrada do jardim de infância. Essa estação de transferência de chumbo zinco é de propriedade do Grupo de Metais Não Ferrosos Bayin, uma empresa estatal supervisionada pelo governo provincial de Gansu. Mas ei, tenho certeza que é apenas coincidência. Como foi uma coincidência que uma epidemia de coronavírus começou em uma cidade que também tinha um grande laboratório estudando coronavírus? Segundo um internauta, o sistema local de abastecimento de água possui 2 conjuntos. Bairros regulares usam água da torneira, mas como as taxas de água são caras localmente e o jardim de infância fica no térreo, o jardim de infância usa água de um poço cavado privadamente. O que isso significa? Isso significa que o sistema de água subterrânea de toda a área pode estar incrivelmente contaminado. Nesse cenário, apenas os professores e as crianças seriam envenenados porque beberam água do poço no local. Lembra dos 18 estudantes com níveis normais de chumbo no sangue? É possível que eles só tenham bebido água trazida de casa. Isso tudo é especulação, não temos evidências concretas para essa explicação. Mas isso se encaixa nos fatos e poderia explicar bem o porquê do encobrimento inicial. Após o escândalo do jardim de infância, a internet chinesa tem sido inundada com capturas de tela de um estudo de 2010 sobre envenenamento por chumbo na área rural. Também vale a pena notar que Changshui foi o local de outro incidente de envenenamento por chumbo em 2006, quando mais de 200 pessoas foram encontradas com altos níveis da toxina no sangue. Apesar de uma fundição de chumbo e zinco próxima ter sido acusada de despejar resíduos ilegalmente na região, nenhuma causa oficial foi anunciada. De acordo com o Epoch Times, os oficiais de Tianshui reagiram ao escândalo do jardim de infância deste ano da mesma forma que em 2006. Eles realizaram testes na época, provando que os aldeões não tinham nenhum problema de envenenamento por chumbo, apenas para serem provados errados pelos testes de Xi'an mais tarde. Se o escândalo do jardim de infância for apenas um caso de intoxicação alimentar grave, isso reforça a desconfiança das pessoas na qualidade dos alimentos domésticos na China. Se isso é sobre segurança ambiental, então isso mostra como a China falhou em lidar com a poluição por metais pesados.
O que é terrível, especialmente depois que o CCP prometeu que resolveria isso, após mais de uma dúzia de escândalos de envenenamento por metais pesados em 2009. De qualquer maneira, não é uma boa imagem para o CCP e nem a enorme desconfiança causada por tudo isso. É por isso que o governo central agora está se envolvendo na chamada investigação. Quanto dinheiro você acha que eu deveria apostar neles concordando com a história de que foi apenas um incidente alimentar isolado? No final das contas, é claro, é o Partido Comunista Chinês que incentiva esse tipo de sistema onde os funcionários locais escondem fatos para se protegerem da ira do Partido Central. Enquanto o Partido Comunista Chinês continuar a deter o poder na China, é assim que os governos locais vão agir, envenenando cidadãos, assim como seus melhores amigos, a Rússia.